Oi, gente, eu sou o Everton. Eu vim aqui tentar falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é bastante delicado, mas que eu acho que deve ser abordado. E muitas pessoas falam genericamente, mas é, exatamente nesse tema existem muitas contradições. Então, o tema é sobre sexualidade e cristianismo, né? Tipo, se existe a possibilidade de você manter ou não uma vida cristã e ser homossexual. Então, posso falar sobre a minha experiência. Eu fui para a igreja, me converti aos 7 anos de idade. Dentro da igreja eu tive aquela formação que a maioria das pessoas que crescem na igreja tem. Participei do coral infantil, participei do coral adolescente, eu ia às escolas dominical, abdiquei muito de estar com a minha família, é, os domingos da vida, por exemplo, enquanto os meus pais não estavam trabalhando, abdiquei de viajar com os parentes e tal, para realmente ter uma vida espiritual fortalecida e tal. O que acontece é que desde pequeno sempre houve uma tendência que me levava para a homossexualidade. Assim, eu sempre tive muita habilidade com trabalhos é, de artesanato, sempre fui mais criativo, falante, não tinha muita vergonha de chegar e dizer o que eu pensava, muito comunicativo. E de certa forma isso fez com que eu me destacasse muito na igreja. E é, a minha formação foi muito aos moldes do que se pedia. E eu era muito. A, a, a sua medida eu era o certinho, sabe? Certinho. As pessoas, as mães olhavam pra mim e falavam: Ah, como eu queria que o meu filho fosse igual a você. E elas não imaginavam, né? Por exemplo, que eu sentia desejos homossexuais e tal. E na minha busca, na minha sede por tentar meio que abstrair esse sentimento, eu fiz da igreja um porto seguro. Era um lugar onde eu tentava me esconder de mim mesmo. Né? Assim, eu tive muitas experiências indo para ciclo de oração, indo para reuniões de quarta-feira, de quinta-feira. Teve um período da minha vida, durante o ensino médio, que eu praticamente não parava em casa. Todos os dias eu tinha alguma atividade na igreja e eu era aquele irmãozinho que carregava o som da igreja para levar para casa de alguém para fazer o culto na praça, enfim. E o que aconteceu é que com a chegada da adolescência, muito foi aflorando na questão do desejo. E durante muito tempo eu fui tentando esquecer isso e fui tentando elevar para Deus, né, esse anseio e buscando uma solução para o que era posto para mim como demônio, como uma coisa ruim, como uma coisa que não era o pensamento de Deus. E dentro desses anseios e dentro dessa minha luta interna, eu me deparei com um vazio, mas um vazio que era criado por esse conflito, né? E o que foi que eu fiz? Eu comecei aos poucos ir buscando informação, neguei isso para mim mesmo muitas vezes, até que aos 18 anos eu tive a minha primeira experiência com outro homem, e era um rapaz de uma outra igreja, da mesma congregação que a minha, mas de uma outra igreja, da igreja sede. E o rapaz veio, conversou muito comigo e tal, e eu acabei me deixando envolver e aconteceu. Eu já tinha muito tempo essa curiosidade e acabei matando a curiosidade e, como dizem, né, gostando. Aí assim, aí sim é que veio o conflito pesado, porque pra mim, até o momento que eu tava só pensando, era possível que o pecado fosse menor. Né? Mas como o próprio Jesus fala, se você só pensar, você já está pecando. Enfim.
Então, eu tentei faz, fazer com que essa experiência fosse apagada e durante esse período da minha vida eu já estava na mocidade, eu busquei acompanhamento dos meus líderes da mocidade e eles sempre davam um apontamento que para eles era o certo, era o necessário e eu sempre caminhei dentro desses apontamentos, eu sempre tentei fazer alguma coisa que fosse realmente acrescentar na minha vida e de que essa sexualidade que estava tão latente, esse desejo que estava tão latente, fosse obstruído. Cheguei a namorar algumas meninas, e pô, algumas meninas eu gostei, outras meninas eu fiquei só para dar uma resposta à sociedade, para dar uma resposta à igreja, porque já era um rapaz, então precisava de uma namorada, precisava dar essa resposta, como eu já falei. E assim, eu saí da congregação que eu frequentava, que eu era membro durante muito tempo, e foi nesse período em que começaram realmente as aventuras sexuais. Aos 20 anos, foi quando eu comecei a ter uma vida sexual ativa. Então, dos 18 aos 20 anos, foi uma fase de conflito extrema, de luta comigo mesmo, de luta é, contra o que eu sentia. E aos 20 anos eu tive a minha primeira relação sexual e foi mais um boom na minha vida. E foi quando eu tive realmente eu fiquei devastado, assim, é, psicologicamente devastado. E eu procurei a ajuda do meu pastor na época. Ainda foi na época que eu estava na primeira igreja, a igreja que eu cresci. Eu procurei a ajuda do meu pastor e conversei com ele e fui disciplinado, passei 3 meses em disciplina. E essa tinha sido minha segunda disciplina, porque a primeira vez eu também tinha contado ao pastor e também tinha sido disciplinado. Aí assim, passei um período que eu saí dessa igreja, fui para uma outra igreja, e dentro dessa outra igreja eu falei para mim mesmo que eu ia dar um 360 na minha vida, que a minha vida ia ser voltada para Deus, e até dado momento ela realmente foi reservada para Deus. Eu continuei naquela busca incansável por algo que preenchesse essa lacuna que existia dentro de mim. E até, assim, a igreja de certa forma entorpecia, mas não apagava o que eu sentia, entendeu? E o que foi que aconteceu? Eu tive um contato com uma pastora, essa pastora foi, assim, decisiva na minha vida. É uma pessoa que conversava muito, uma pessoa que eu tinha um diálogo aberto, que eu pude expor tudo o que eu pensava. E ela fazia muitas indicações. E ela dizia, olha, Everton, é uma escolha. Eu dizia, não, não é uma escolha. Ela falou, é uma escolha. Mas a sua escolha é se você vai viver a sua vida ou se você vai tentar excluir esse sentimento de você, se sacrificar. Aí, durante um período eu namorei com outra moça, namorei porque eu gostava, né? Tinha um sentimento por ela, mas nessas indas e vindas acabou que só esse gostar não foi o suficiente. E eu fui avançando a certa medida no tratamento espiritual a que eu fui colocado e eu quase todo dia assim, todo final de semana eu estava na casa dessa pastora e ela estava me acompanhando muito de perto, mas ainda mesmo assim existia esse sentimento, essa vontade, dentro de um contexto que não me ligava a nada que me fizesse pensar em desejos por outros homens, os desejos estavam ali. Aí assim, teve um período que eu, por um problema ou outro, eu acabei me afastando dessa igreja e com o conhecimento que eu tinha, eu já pude constatar algumas coisas.
E uma dessas coisas era que a Bíblia era muito subjetiva nesse assunto. Ela tem alguns apontamentos que são bem críticos, mas ela tem alguns apontamentos que são questão de contexto histórico, é uma questão de você analisar também o contexto da literatura, o que é que ele estava querendo dizer, para quem aquela leitura era direcionada, e muito do que era levantado contra argumento para combater a sexualidade de alguém e tal, eu comecei a achar algumas falhas. E essas coisas me fizeram questionar, né, realmente, se o que eu estava fazendo era certo para mim, objetivamente. E aconteceu que eu acabei saindo da igreja, esse também foi um dos motivos. E pela primeira vez, já morando sozinho, minha mãe casou, aí eu fiquei morando sozinho, eu tive a oportunidade de viver pra mim. E assim, eu posso dizer pra vocês que tem sido uma experiência assim, renovadora. Eu tenho encontrado pessoas que me apoiam dentro dos meus amigos, pessoas que sempre me acompanharam também, de antigamente, que me davam suporte com relação à igreja, mas agora em especial um grupo que me acompanha bem próximo, e dentro desse debate de sexualidade eles têm me dado suporte muito grande e têm assim conciliado o conhecimento que eu adquiri através da minha busca, através do meu conflito, junto com o conhecimento político efetivamente sobre a sexualidade. Então, o que eu queria dizer para você que agora pode estar em conflito, pode estar achando que você está sendo o maior pecador, que você merece morrer, que você não vai para o céu, vai para o inferno, que você tem um demônio em você, quer dizer que não é nada disso, sabe? Você é muito amado por Deus, você é aceito por Deus, quem lhe fez foi Deus. Então, o que basta é você encontrar um lugar que realmente lhe acolha e você, poxa, procure efetivamente ler a Bíblia, não deixar com que qualquer pessoa coloque uma ideia pronta na sua cabeça, formule seus próprios pensamentos embasados, se você acredita na Bíblia e também na ciência, porque a ciência explica muita coisa. E assim, tente ver de onde você explica o seu desejo, por exemplo. Vá detectando isso e vá dando as respostas para você mesmo. Não deixe que ninguém chegue e diga é assim ou é assado, faça isso ou faça aquilo. Construa a sua própria experiência. Eu quero dizer para você que se você escolher viver assim, negando a sua sexualidade, como muitos jovens hoje que são casais realmente, e as pessoas não têm conhecimento disso, ou até têm conhecimento, mas preferem abafar esses casos. São casais que estão por aí do seu lado de repente e você não reconheceu, mas que são casais de duas mulheres ou dois homens, e você não consegue identificar. Assim, cara, se você tá em conflito e você vai preferir se mutilar a sua sexualidade, eu respeito você. Mas eu quero dizer que esse caminho vai ser um caminho triste, porque você vai estar envolvendo outras pessoas, você vai construir uma família, você vai ter filhos e provavelmente lá no final você vai olhar para tudo que você fez e você vai dizer, poxa, eu sinto atração por homens, e vai acabar conhecendo um homem e vai acabar destruindo a sua família, por exemplo, como casos que eu já vi. Ou se você está em conflito, mas precisava de alguém que chegasse falando isso que eu estou lhe dizendo agora, poxa, cara, o primeiro passo é esse, é você assumir o que você sente pra você mesmo, tá ligado?
É você assumir o que você é, quem você é, do que você gosta. E você não tem medo da vida, velho. Porque assim, vou dizer pra você, não é fácil. A sociedade que a gente tá inserida é uma sociedade extremamente machista. Uma sociedade que muitas vezes vai apontar pra você ou vão lhe xingar realmente. Mas pra mim, o ato de me assumir, assumir a minha sexualidade, foi um ato extremamente político, porque agora eu não só olho a vida, eu não só deixo ela passar, mas eu luto por direitos que são meus, direitos que a Constituição garante, mas que efetivamente não tem nenhuma ferramenta que faça esses direitos valerem, né? E é por isso que eu luto hoje. Eu luto por ter direito a adotar uma criança com o nome de um companheiro quando eu tiver. Eu luto pelo direito de amar, de chegar em algum lugar e poder segurar na mão do meu companheiro sem constrangimento nenhum, ou de poder dar um beijo nele sem constrangimento, ou sem as pessoas me olharem como se eu fosse um ET, ou se aquilo fosse bizarro. Porque eu acredito que o mesmo direito que um heterossexual tem de amar, um homossexual, um bissexual, um transexual, ele tem o mesmo direito, sabe? O sentimento, amar, é a mesma coisa. Só que Deus permite que a gente experimente formas diferentes. Eu falo Deus porque quando eu li a Bíblia, ela dizia que Deus era amor e que ele tinha amado a todos. Então, não existe outra palavra para definir o que eu posso sentir por outro homem que não seja amor. E se Deus é amor e eu posso amar outro homem, então eu acho que Deus abençoa esse amor e que não é pecado. Você não tem um demônio, você não tem nenhuma doença, você não precisa de cura. Só para deixar claro, fora Feliciano, você não me representa. É, e é isso, cara. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato. Tem aí o perfil do YouTube. Eu espero ter ajudado alguém, mesmo tendo me exposto um pouquinho mais. Pra mim, eu acho que vale muito a pena. E é isso. Valeu.